Na Império, você encontra os principais lançamentos de Yu-Gi-Oh! E Pokémon com um ótimo preço. Use o cupom ZUBATATA para ter 5% de desconto. Acesse o link na descrição e conheça a Império. Uma carta de armadilha deve primeiro ser baixada no campo e só pode ser ativada após o término do turno atual. Depois disso, ela pode ser ativada durante a vez de qualquer um dos jogadores. No entanto, com o passar do tempo, muitas cartas armadilhas foram lançadas e cartas como Impermanência Infinita permite que você a ative da mão. As cartas de armadilha são divididas em grupos, como as cartas de armadilhas normais, que são Spell Speed 2, elas podem ser ativadas durante o turno de qualquer jogador, desde que não tenham sido baixadas naquele turno. As cartas de armadilhas contínua, que também são Spell Speed 2, seus efeitos são aplicados desde que estejam viradas para cima no campo. E as cartas de armadilha de resposta, que são Spell Speed 3. Apenas outras armadilhas de respostas podem ser encadeadas contra uma armadilha de resposta. Agora que você sabe o básico do básico das armadilhas, nesse vídeo vamos conhecer as melhores do jogo. Então já deixe seu gostei para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum lançamento. E se você quiser e puder, considere virar membro do canal e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo. Agora sim, bora pro vídeo! E já que falamos dela, vamos começar com Impermanência Infinita, que é uma das hand traps mais usadas no jogo atualmente. Seu efeito permite escolher um monstro com a face para cima que seu oponente controla, negue seus efeitos até o final desse turno. E depois, se esse card estava baixado antes da ativação e estiver no campo na resolução, pelo resto desse turno, todos os outros efeitos de magia ou armadilha na coluna desse card são negados. No entanto, se você não controlar nenhum card, você pode ativar esse card da sua mão. Então essa é uma armadilha que pode ser usada mesmo quando o oponente começa. E se você baixá-la no campo, poderá negar uma coluna inteira do oponente. Negar efeitos de monstro ou negar a coluna pode acabar com a jogada de alguns decks. A série Solene mostra Deus em todo o seu poder. Elas são armadilhas de resposta que negam ao custo de pagar vida. A melhor delas para mim é Julgamento Solene, que diz que quando um ou mais monstros seriam invocados ou um card de magia ou armadilha for ativado, você pode pagar metade dos seus pontos de vida. Negue a ativação ou a invocação. Essa carta é muito forte e pagar metade dos pontos de vida para impedir uma carta problemática do oponente é um custo baixo. Outra carta de armadilha de resposta é a Reinicialização Vermelha. Essa pode acabar com decks de armadilha sozinha. Seu efeito diz: quando seu oponente ativar um card de armadilha, negue a ativação. E se isso acontecer, baixe esse card com a face para baixo e depois ele pode baixar uma outra armadilha diretamente do deck dele. Pelo resto desse turno, depois que esse card resolver, seu oponente não pode ativar cards de armadilha. Você pode ativar esse card da sua mão ao pagar metade dos seus pontos de vida. As cartas contínuas também têm suas cartas poderosas, como a Ordem Imperial e o Decreto Real, que fazem parte da mesma história sobre a tirania de um rei, e essas cartas são tão opressoras quanto esse rei. A Ordem Imperial nega todos os efeitos de magia no campo, só que uma vez por turno durante sua fase de apoio, você deve pagar 700 pontos de vida. Isso não é opcional, ou esse card será destruído. Enquanto a Decreto Royal nega todos os outros efeitos de cards de armadilha no campo. Alguns poucos decks conseguem usar bem a drenar habilidades, mas aqueles que conseguem podem aproveitar o seu efeito, que é muito poderoso. Você ativa essa armadilha ao pagar 1000 pontos de vida. Os efeitos de todos os monstros com a face para cima no campo são negados enquanto esses monstros estiverem com a face para cima, mas seus efeitos ainda podem ser ativados. Com o passar do tempo, as magias de campo se tornaram cada vez mais importantes para vários decks e arquétipos, e estamos em um mundo onde existe a maldita mina mística, então a Metaversus se tornou uma carta muito forte. Seu efeito te permite pegar uma magia de campo do seu deck, ativá-la ou adicioná-la à sua mão.
por muito tempo, Atributo Torrencial foi uma das cartas mais usadas no meta, afinal seu efeito permitia lidar com a board final do oponente. Quando um ou mais monstros forem invocados, destrua todos os monstros no campo. Apesar de também destruir os seus monstros, um deck de controle não sofre tanto para isso, e claro que você sempre vai usar essa carta no momento favorável para você. Hoje ainda, Atributo Torrencial pode pegar muitos decks de surpresa. Existem muitas cartas de armadilhas normais que fazem os decks funcionar bem, e ter um jeito de buscá-las seria bem divertido, certo? Então é isso que a Truque de Sapateado faz. Seu efeito diz: bana uma armadilha normal do seu deck, exceto o Truque de Sapateado. Baixe um card com o mesmo nome diretamente do seu deck. Além disso, ele pode ser ativado nesse turno. Você só pode ativar um card de armadilha pelo resto do turno depois que esse card resolver. Você só pode ativar um Truque de Sapateado por turno. Como vocês podem ver, as Trap Tricks estão na arte dessa carta. E claro que ela pode buscar qualquer armadilha de buraco. O buraco armadilha, o buraco armadilha sem fundo, o buraco armadilha do coveiro, a comporta buraco armadilha, qualquer uma das forças espelho e por aí vai. Ela busca muitas armadilhas úteis e poderosas nesse jogo. Algumas armadilhas são chamadas de pseudo-armadilhas, são aquelas que podem se transformar em monstros. Decks como Phantom Knight se aproveitam muito desse tipo de armadilha, assim como os Paleozoico, que tem muitas armadilhas interessantes. Mas o destaque vai para o Paleozoico Dinomiskos, já que ela também é uma remoção muito boa em alguns decks. Seu efeito permite escolher um card com a face para cima no campo, descarte um card e, se isso acontecer, bana-o. E como todo Paleozoico, uma vez por corrente, quando um card de armadilha for ativado enquanto esse card está no cemitério, você pode invocá-lo por especial como um monstro normal, Aqua do atributo Água, nível 2, com 1200 de ataque e 0 de defesa. Ele não é considerado como uma carta armadilha. E se esse card for invocado dessa forma, ele não é afetado por efeitos de monstro. Além disso, você o bane quando ele deixar o campo. Agora vamos falar do trio de armadilhas que são tão quebrados que estão banidos do jogo. Começando com o Sexto Sentido, que eu já te mostrei no nosso vídeo de rolar os dados. E se você acha que nenhuma carta de jogar dados terá um efeito bom, escuta isso. Declare 2 números de 1 a 6. Depois seu oponente lança um dado de 6 faces, e se o resultado for um dos números que você declarou, você compra esse número de cards. Caso contrário, você envia o número de cards do topo do seu deck para o cemitério igual ao resultado. Uma carta que pode te dar um draw power absurdo e ainda milar cartas do seu deck que pode ajudar várias estratégias. Muitas Floodgates apareceram nesse vídeo, mas nenhuma delas é tão quebrada quanto o Vazio da Vaidade, que diz que nenhum duelista pode invocar monstros por invocação especial, e se um card for enviado do deck ou do campo para o cemitério, destrua esse card. E finalmente, uma carta com uma das artes mais sinistras do OCG. No TCG a sua arte não é tão sinistra, mas seu efeito continua sendo forte demais. A Oferenda Derradeira, que diz: você pode realizar uma invocação normal ou baixar extra de um monstro, ao custo de pagar 500 pontos de vida por monstro. Por 500 pontos de vida fazer invocações adicionais? Imagina que eu pagaria até mais para fazer isso. E essa carta não é uma vez por turno. O cara que imaginou essa carta não pensou que Yu-Gi-Oh! Chegaria tão longe. E essas são as melhores armadilhas para mim. E para você, quais são as suas? Comente aí embaixo. Agora é sua vez. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para não perder nenhum lançamento. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.